Eu acho que a última vez que eu tive aqui, eu tive falando um pouquinho com vocês do status que Deus havia me colocado, né? De como eu estive aí durante 35 anos casado com Marta, 3 filhos, 4 netos. Eu sei que não parece que eu tenho 4 netos, mas essa é a verdade, tá, gente? E aprove a Deus, né? Levar Marta em janeiro de 2021. E muita coisa de lá para cá já aconteceu na minha vida de uma forma, eu poderia dizer assim, inesperada, né? E sem um planejamento também. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer planos, né? A gente se baseia na palavra que o coração do homem faz planos, né? Mas teu coração pode não fazer planos, ele pode só confiar, e esperar e deixar que Deus conduza a sua vida, ouvindo a direção dele, a vontade dele para você, que certamente ele vai fazer isso, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Eu, quando pensei que ia seguir naquela trajetória que estava, sem olhar, sem saber muito o que vinha pela frente, eu creio que naquele tempo a palavra que Deus mais testificou no meu coração foi confiança, confiar em Deus, né, diante de uma circunstância difícil que a gente passa na vida. E aí, logo depois, então, eu lembro quando foi dia 27 de março de 2021, Deus me deu uma palavra, ele falou assim: estou te dando um presente. E eu estava lá no quarto orando lá em São Paulo, e Deus falou: estou te dando um presente. Eu falei: Senhor, esse presente, o Senhor vai me autorizar a trocar de carro? Eu estava querendo trocar de carro, né? E eu estava perguntando isso para Deus, se ele me autorizava a trocar de carro, se era hora, se não era hora. E Deus não falou nada, ficou em silêncio. Eu falei: o Senhor vai me autorizar, sei lá. E comecei a conjecturar com Deus e nenhuma resposta. E aí, quando foi por volta de umas 4 e pouca da manhã, mais ou menos, eu nessa reflexão, e aí eu lembrei assim no ano de 2016, quando o Franco estava fazendo o casamento do meu filho, Felipe, com a Edvânia, o Franco falou assim: a mulher, ela é um presente de Deus para o homem. Aí eu falei: não, senhor, não. Eu acabei de ficar viúvo, não, isso é coisa da minha cabeça, minha carência. E nós somos carentes, né, irmão? A gente tem as nossas carências, todo mundo tem, né? E eu falei: não, isso é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver. E saber de mulher nada, gente. Deixa quieto o negócio. Mas Deus confirmou, e Deus me deu uma palavra depois, né, sobre isso. E eu, sujeitando aos irmãos, sujeitando aos líderes lá em São Paulo, liguei para Franco, desesperado, sem saber o que dizer. Ah, pai, julga se é de Deus, se não é. E conversando com meus amigos, meus companheiros, e à medida que eu falava, a coisa ia acontecendo, mas eu não tinha visto nada, né? Eu não estava olhando nada, não estava procurando, estava querendo ficar na minha, quieto. Minha zona de conforto seria aquela. E assim eu segui. Até que em junho, dia 28 de junho, eu fui fazer uma visita a um casal, né, lá em São Paulo. Na verdade, era uma visita a um casal, mas chegando lá, quem estava era uma moça com 2 crianças e a sua tia. E ali eu conheci a tia dessa moça, e ali eu entendi, Deus foi confirmando, né? Não foi ali naquele dia de imediato, obviamente, mas brotou alguma coisa e eu fui para Deus e sujeitei minha vida também aos irmãos. E aí Deus veio confirmando, e até que agora, dia 9 de abril, eu fui receber meu presente, né? E eu ganhei um presente de Natal, literalmente. Vem cá, Juju. E dia 9 de abril, agora nós casamos. Então, eu queria apresentar para vocês minha esposa, né, nesse novo tempo que eu estou vivendo da minha vida, esse novo status que Deus me colocou. E aqui está meu presente de Natal. Ela é de Natal. Essa é a Jusileide, né? Ela
conhecida como Ju, e no meu caso, Juju, né? E eu falo que ela é meu presente de Natal, e uma irmã até falou, mas pelo tamanho dela não é um presente, né? É uma lembrancinha de Natal. Ela já está falando que eu vou ficar sozinho com ela depois, tá vendo? E aqui está a Jusileide, eu queria apresentar para vocês esse novo tempo de Deus na minha vida, onde nós cremos que Deus nos uniu por um propósito. Né? Esse mesmo propósito que Ele tem desde o início de todas as coisas. E para isso Ele uniu homem e mulher, para que juntos eles sigam sendo transformados à imagem de Jesus e cooperando na transformação de outros, dos quais Deus coloca, né, para nós cooperarmos. Quer dar um oizinho aí? Graça e paz para toda a igreja. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui com essa igreja linda do Senhor. E nós, mulheres, estejamos com o nosso coração desejoso de buscar a presença do Senhor todos os dias, para que nós possamos ser, em primeiro lugar, servas, mães, filhas do Senhor, mulheres posicionadas em Cristo, mulheres que choram pela sua casa, pela tua família, pelos filhos, e não entregando nossos filhos para o mundo, que nós não possamos desistir nunca de ser famílias, de chorar mesmo, pedindo ao Senhor onde é que tem brechas abertas nas nossas casas, para que nós possamos se posicionar, chorar na presença do Senhor pelos nossos filhos, para que nós não possamos entregar nossos filhos para Satanás, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. E roubar a presença do Senhor na vida dos nossos filhos. Porque família é propósito de Deus. Que nós possamos estar com o nosso coração desejoso de buscar a presença do Senhor, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, sendo cooperadora na vida dos nossos maridos, para fazer juntamente a vontade do nosso Deus. Muito obrigada por vocês me acolher como família. Muito obrigada. Amém. Amém. Vai lá, não. Desce devagar ali, tá? Aleluia. Eu queria ler com vocês um texto conhecido de Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 14. Texto que, curiosamente, foi o texto da minha conversão. E essa madrugada, quando o Claudinho ontem falou comigo de compartilhar aqui a palavra, ai, meu Deus, fiquei ainda estou nervoso. Estou suando aqui, meu Deus do céu. Aí vamos na graça do Pai, amém? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Só um momento. Apaguei aqui. Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e
cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Amém? Você pode depois acompanhar a leitura e em casa ler, dar sequência, né, a essa leitura. Vou parar por aqui e vamos conversar um pouco sobre esse texto. Eu acordei essa madrugada, né, com um sonho, e aí Deus me levou para esse texto aqui. Achei muito curioso. Se eu tivesse que colocar um tema na mensagem, talvez eu sugiro olhando as coisas como elas são, ou como ela é, ou como deve ser. Primeiro que ele fala que veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no vale, no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Por diversas vezes a Bíblia, ela nos convida a olhar as coisas como ela é. E olhar as coisas como ela é olhar na perspectiva de Deus, e não na nossa perspectiva. Mas nós somos tendenciosos a sempre olhar por aquilo que está mais fácil e que nós apalpamos. Porque isso tem um certo sentido de controle, e nós temos dificuldade de nos livrar desse desejo de controlar as coisas e ter as coisas sob domínio. Então a Bíblia sempre nos chama essa atenção, a olhar a coisa como ela é, olhar na perspectiva de Deus. E nesse contexto aqui, nós vemos que Ezequiel foi levado por Deus, pelo Espírito, a uma situação caótica, onde ali havia um vale de ossos secos. Não havia uma identidade, não havia ali algo que você pudesse dizer o que era. Não havia algo concreto. O que de concreto que tinha, na verdade, não havia vida naquele lugar. Era um vale de ossos secos. E assim, Ezequiel narra, né, essa experiência que ele viveu. E pensando um pouco nisso, nós olhamos para a nossa vida, para a realidade que estamos vivendo, e muitas das vezes o que nós conseguimos olhar é tão somente o que está aos nossos olhos, porque estamos olhando na perspectiva humana e não na perspectiva divina. Porque embora Deus leva ele, porque Deus já sabia, Deus sabia o que era aquilo ali, mas Deus chama Ezequiel não simplesmente para ele olhar para aquela circunstância de ossos secos, de lugar de morte, mas Deus está chamando Ezequiel ali para ele entender que a vida ela não é feita de resultado. E o resultado daquele momento era aquele. Era um exército que morreu em batalha, onde perderam ali suas vidas, e não havia ali vida alguma, e apenas ossos. Podemos dizer pessoas indefinidas, que estão vivendo uma falta de definição na sua vida, ainda em crise com a sua própria identidade. Ela ainda não está vivendo de acordo com aquilo que Deus disse que ela é, porque ela ainda não conseguiu ainda se enxergar na perspectiva divina, onde Deus confirma na sua palavra que você é filho dele. Você é uma obra-prima maravilhosa que Deus fez. O salmista, no Salmo 139, ele diz que de maneira assombrosa eu fui no ventre da minha mãe entetecido, uma palavra antiga,
mas foi desenhado, esculpido, trabalhado de forma maravilhosa. Assim Deus arquitetou, assim Deus fez e criou você. Nós vemos na Escritura, por exemplo, quando Israel a caminho de Canaã, Moisés enviou os 12 espias na terra para poder enxergar aquela terra. E nós sabemos que 10 dos espias tiveram uma visão boa. Aliás, os 12 tiveram uma visão boa do lugar, porém 10 viram que haviam gigantes. E não apenas viam como gigantes. Se você for ler o texto, inclusive, está escrito lá em Números, que eles acharam que os gigantes é que viam eles como gafanhoto. A visão que eles tiveram deles mesmos era uma visão muito ínfima, muito pequena, comparada àquilo que Deus olhava para eles. E muitas das vezes nós nos pegamos na nossa vida assim, olhando para a nossa vida e para a circunstância que nós estamos vivendo de uma maneira já fracassada. E aí eu não estou falando de soluções de problemas, porque Deus não está preocupado em resolver os seus problemas. Nem sempre Deus nos dá solução nos problemas que a gente vive, mas em todo tempo Deus nos dá direção. Então, ao invés de buscar solução, devemos buscar direção, porque há circunstância da vida que você não vai conseguir vencer nessa terra. Por exemplo, a morte. A morte não tem jeito, ela vai chegar para todos nós. E você não vai conseguir vencer a morte física naquele dia. Eu posso falar isso porque fiquei viúvo. A Ju também ficou viúva em dezembro de 2020, dia 14 de dezembro de 2020. Eu fiquei viúvo dia 6 de janeiro de 2021. Então, para nós, a morte chegou um dia e nós vimos que não tinha o que fazer. E assim foi. Mas se nós ficássemos olhando para isso, para essa circunstância, tudo que nós íamos contemplar e viver, experimentar, era o quê? Era um luto. Mas aprove a Deus fazer diferente. E aqui, aqueles espias, 10 espias, voltaram com uma visão muito distorcida, olhando com a sua perspectiva. Quando o povo de Israel já estava ainda não estava nem muito longe da terra prometida, eles já tinham saído do Egito, já tinha passado o mar, o deserto, então já estavam bem próximo. E muitos de nós, às vezes, por olhar na nossa ótica, na nossa perspectiva, a circunstância atual que você está vivendo, nós esquecemos de quanto Deus já fez e de onde Ele nos tirou nessa trajetória do povo hebreu. Ele nos tirou do Egito. O Egito é o mundo. Assim Ele fez contigo um dia. Tirou você do mundo, abriu os teus olhos, chamou você das trevas para a luz, passou você no Mar Vermelho, nas águas do batismo, onde você experimentou o novo nascimento. Levou você no deserto, e talvez alguns aqui ainda estão no deserto, porque o deserto parece que para alguns não tem fim, né? Você fica assim, ai meu Deus, eu estou nesse vale há muito tempo. E assim estava Ezequiel também num vale. Mas a maneira que ele olhou, a maneira que ele viu, fez uma grande diferença. E assim muitos de nós. E assim estava também Israel. E Moisés, então, nesse contexto, foi que ele enviou aqueles 12 espias para poder enxergar a terra e ter uma visão correta de toda a situação. E a jornada do povo estava já para se aproximar ao fim. Amados, pode ser que você pense que a sua vida está parada ou que Deus não está atuando, agindo em você. Mas Deus não desistiu, Ele continua. Ele continua com o propósito de levar você a Canaã. Ou muito mais do que Canaã, porque Canaã ainda era uma terra complicada. Mas Ele deseja ainda e Ele planeja e Ele vai fazer, vai conduzir a gente, o seu povo, aonde Ele quer, aonde Ele está, no lugar de altura, de destaque, na presença dEle, como servos, ajoelhados, prostrados aos seus pés, em plena e eterna adoração. Ele não desistiu disso ainda. E nem vai desistir, na verdade. E assim a jornada do povo, quase chegando ao fim, eles tiveram essa visão.
Para trás tinha ficado a escravidão do Egito, a passagem do Mar Vermelho e a penosa travessia do deserto. Mas a pouca distância esperava-os finalmente o paraíso prometido por Deus, uma terra onde manava leite e mel. Passados 40 dias, chegaram finalmente os homens e com eles 2 notícias, uma boa e uma ruim. 10 tinha uma notícia ruim e 2 tinha uma notícia boa. Porque ambos viram a mesma coisa, mas 2 olharam de maneira diferente. 2 viam que a terra, de fato, era uma realidade. Havia gigantes, haviam situações assustadoras naquele lugar, mas eles sabiam também, e eles disseram, é para lá que Deus disse que nós vamos, e é para lá que nós vamos sim. Ele vai nos conduzir até lá, e nós não pereceremos, nós não permaneceremos mais escravos no Egito, ou de quem quer que seja, ou da situação que seja. E assim aquele povo, aqueles 2, Josué e Caleb, olharam de maneira diferente. E eles então exploraram aquela terra. O povo desatou a gritar contra Moisés e Arão e choraram toda a noite. A desilusão era agora total. Falavam já em escolher uma liderança alternativa à de Moisés para os conduzir de volta ao Egito. Afinal, a terra prometida era uma miragem, era um engano. Disseram que lá seria mais nada, lá tem gigante, lá tem problema, enfim. E muitas das vezes nós olhamos a nossa vida, ou o momento, a circunstância que você vive, dessa forma. E aí nós desanimamos e paramos, e deixamos de andar por fé. E a fé não é o sentimento, mas a fé é fruto daquilo que Deus fala na circunstância que você vive, que você está. E ouvir a voz de Deus, nesse aspecto, é fundamental. A terra que atravessamos para explorar é uma terra muito, muito boa. Se a boa vontade do Senhor está conosco e nos fez sair para esta terra, Ele nos dará a terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não temais o povo daquela terra, porque Ele será o nosso pão. Olha a visão deles. A sombra protetora afastou-se deles, mas o Senhor está conosco, por isso não temais. Eles disseram em Números capítulo 14. Então nós precisamos olhar a circunstância que estamos vivendo numa perspectiva diferente. Olhar na perspectiva de Deus, olhando como Deus e buscar encontrar nele a saída, a direção, a orientação, a solução do propósito. Mesmo assim, claro, nem sempre nós vamos encontrar solução, mas sempre teremos a direção. Ainda que a direção seja você perecer. Ainda que teu corpo seja mutilado, todavia, dentro de você vai haver renovo, porque você está olhando a coisa como ela é. Você não ignora a circunstância que está, você não ignora o vale de ossos secos, você não ignora as dificuldades que está atravessando, mas você sabe que aquele que chamou é fiel e poderoso, porque você não deixa de olhar para ele, e ele prometeu, ele fará. Ele prometeu transformar-nos à imagem de Jesus. Ele prometeu nos levar e nos conduzir em vitória, dia após dia. Olhar como Deus olha, vamos ver, inclusive, que a coisa pode piorar, e pode mesmo. Por exemplo, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E o mesmo Espírito é esse que levou Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos. Olha, engraçado que a visão dele era tão real que ele viu que os ossos estavam sequíssimos, não era só seco, era sequíssimo. E a maneira que cada um vê é que vai determinar o quanto de seco estava, ou de quanto difícil é para cada um, porque cada um vive a sua própria realidade. Mas não importa em que grau está essa sequidão. O que importa é se você está olhando
na perspectiva do que Deus fala contigo. E aí nós vemos que nesse texto, Ezequiel ouvia Deus e falava com os ossos, com a circunstância. E aqui foi um grande diferencial. O absoluto do sequíssimo depende de como cada um olha. E quanto mais ele andava, Ezequiel andava naquele vale, quanto mais ele caminhava, mais a dificuldade ia aumentando. Precisamos entender que os nossos olhos precisam estar postos no Senhor e não na circunstância, sem importar qual seja ela. Deus, lá no Gênesis, passou também uma circunstância assim. Diz a Bíblia que no princípio criou Deus, céus e a terra estava sem forma e vazia. Era uma realidade para o próprio Deus. E ele que havia criado tudo perfeito em harmonia, porque eu não creio que Deus fez algo sem forma e vazio. Quando a gente estuda o texto, a gente vai ver lá no original, vamos ver que não é que a terra estava sem forma e vazia, ela se tornou sem forma e vazio. Alguns entendidos dizem que com a queda de Lúcifer na terra, a terra se tornou sem forma e vazia, e a partir daí, então, Deus recriou, ou fez tudo novo novamente. E ele, então, passou o seu propósito, passou o seu propósito a limpo. Mas não, porque Deus não perdeu o controle. Ele sempre teve e terá o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. E nós precisamos, então, ouvir a Deus, para que, ouvindo Deus, possamos voltar a trilhar um caminho de fé. E a fé, ela é uma consciência de natureza e um propósito bem claro, não apenas a busca de satisfação dos nossos desejos, não apenas para a solução de problemas. Volto a dizer, andar por fé é andar na direção que Deus nos dá. Nós vimos que Deus não tirou Ezequiel daquele vale ali, não escondeu dele o que estava seco, o que estava ruim. Deus fez questão, inclusive, de mostrar a Ezequiel que aquela era a realidade. E muitos de nós, que passamos as experiências em nossas vidas, muitas das vezes ficamos ali olhando e sem ter a iniciativa correta, porque olhamos de maneira errada. Ezequiel, quando Deus pergunta para ele, por acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Eu lembrei aqui nesse versículo que alguém na Bíblia viveu a mesma coisa, né? Quando Jesus encontra com Pedro, e Jesus pergunta lá para Pedro, tu me amas? E Pedro falou, Senhor, tu sabes. Então nós precisamos responder a Deus também, parar para ouvi-lo. E às vezes, amado, o vale que você está, às vezes não, com certeza, não é com a intenção de levar você nesse vale para a derrota. Ao contrário, é porque Deus está chamando você para sair da posição, da condição de vítima e ser um agente de transformação no processo que Deus tem, na circunstância que você está vivendo. Seja ela com o marido, seja ela com a esposa, com o pai, com o filho, seja ela com o seu ambiente de trabalho. É uma circunstância que você olha e fala assim, cara, estou no maior vale. A coisa está seca, a coisa está feia, está ruim. Mas você pode olhar a situação e se colocar como vítima dela, ou você pode olhar a situação e se colocar como agente de Deus para transformar a circunstância que você está. Aí vai depender de você. E ele disse então, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Você vê que Ezequiel, ele nem se importa de conversar com o osso, né? Ele não se importa de olhar para o problema dele, para a situação que ele estava vivendo e falar. Falar o quê? Falar o que Deus falou com ele. E no momento que a gente se encontra no vale, a gente a gente desanima.
de ouvir Deus. E a gente não persevera, a gente não luta no sentido de desejar ouvir a voz de Deus. A gente vai para as reuniões, muitas das vezes, mais arrastado pelo problema, pela circunstância que estamos vivendo, do que, de fato, indo para entregar o pouco que você considera que tem. Porque em circunstâncias difíceis, a gente se sente desconfortável. A gente se sente sempre retraído. Mas é nessa hora, mano. É nesse momento. Aí que eu tenho que estar mesmo. Né? Muitos ficam em casa, param, não congregam, não estão nas reuniões, não buscam relacionamento, não buscam estar com o seu discipulador, com o seu líder, com seus irmãos. Ele esquece que Deus fala no meio do corpo. E aí fica tentando ouvir, alguns se trancam, se enclausuram. Eu lembro de um irmão, ele querendo ouvir Deus, ele ficou 7 dias de jejum. Só que já tinham irmãos falando para ele o que era real na vida dele, mas ele não, eu quero ouvir Deus. Mas às vezes ou quase sempre, Deus fala através do corpo. Deus traz para nós palavras e confirma a sua palavra através dos nossos relacionamentos. E assim Ezequiel aqui saiu do estado de vítima, porque ele viu que os vales estavam sequíssimos, essa foi a visão dele. Mas Deus, quando fala com ele, você crê que poderão reviver esses ossos? Ele disse, Senhor, tu sabes. Aí então Deus disse para ele, bom, já que você disse, tu sabes, então você está crendo realmente que eu é que tenho o domínio e controle, então eu quero usar você para que você seja agente de transformação dessa situação. Profetiza, então, a esses ossos. E por que só aí Ezequiel ouviu? Porque só aí Ezequiel se colocou na condição, de fato, de ouvir Deus e saber qual era a situação que Deus havia colocado ele ali e como ele poderia, inclusive, transformar ou ajudar na transformação daquilo ali. E aí ele disse, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, diz o Senhor. Porém tendões sobre vós. Você vê que Deus começou a dar para ele ali uma visão já completa da obra, né? Ou seja, quando eu estava lendo esse verso aqui, eu me lembrei quando Deus fez o homem, né? Fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem fez-se alma vivente. Só a partir dali que o homem se tornou essa criatura, né, de Deus que somos nós. Verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Você vê aí que agora Ezequiel já não está mais como vítima. Ele já não está olhando a situação sequíssima e se enclausurando, se amarrando ali. Não, ele começa a entender que Deus chamou ele para viver todo esse processo. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu me lembrei de Adão também aqui, quando ele estava lá numa situação só, e Deus viu que não era bom que ele estivesse só, fez para ele uma ajudadora, e ele, quando viu aquela mulher, ele falou, essa aqui verdadeiramente é osso dos meus ossos. Deus conectou. Deus nos conecta em alianças, em compromissos, porque isso faz parte do processo de transformação que Deus tem em toda e qualquer circunstância que esteja na vida. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ruídos, movimentos. E na nossa vida é assim, quando Deus começa a trabalhar em nós, amados, vai haver ruídos mesmo. Eu estava conversando com os irmãos em Brasília e falando, a gente estava buscando de Deus uma palavra profética para a igreja, em Brasília especificamente, e a gente tem percebido esses ruídos, né? Relacionamentos que estão conflitados, relacionamentos que estão caminhando e com dificuldade, mas são ruídos naturais.
rebuliços que acontecem na nossa vida e nas nossas relações, que parecem que geram um certo desconforto, geram em nós uma inquietação, mas esses ruídos fazem parte do processo do que Deus já começou a fazer, do que Deus começou a trabalhar. Eu estava caminhando no parque esses dias, lá em Brasília, pensando um pouquinho nesses ruídos, né? E Deus estava me falando sobre o corpo da mulher, né? Eu conversei com algumas irmãs ao longo do meu ministério pastoral, algumas irmãs grávidas, e é muito comum ouvir das irmãs, claro, num tom de uma intimidade do casal, que o corpo da mulher, quando ela está gerando, vai aproximando os meses de nascer, o dia de nascer, o corpo dela vai sofrendo uma transformação, dilatações, movimentos, né? Principalmente na região abdominal, nas partes femininas. E para as mulheres, isso gera um certo desconforto, algumas dores, algumas situações desagradáveis. Mas olhe bem, olhando a coisa como ela é, nós podemos perceber que isso faz parte do processo de Deus na formação de um ser humano. Esse desconforto, esses ruídos, algumas circunstâncias, alguns rebuliços na vida que mexem com as nossas entranhas para gerar espaço para que a graça e o poder de Deus se manifeste de maneira plena dentro de nós. As tribulações, o sofrimento, as dificuldades, as perdas, são ruídos necessários que estão nos preparando para que possamos receber a plenitude de quem é Deus e do propósito que Ele tem para a nossa vida. E eu estava nessa caminhada pensando sobre isso, refletindo, me lembrei também desse texto aqui, e essa foi minha reflexão durante essa semana. E aqui Ezequiel profetizou segundo ele recebeu ordenado. Aqui nós sabemos que Paulo, por exemplo, quando formando os discípulos, ele fala para Timóteo, tudo que da minha parte viste e ouviste, isto mesmo, Timóteo, isto mesmo, ensine, transmite a homens fiéis e idôneos. Não é para inventar. Precisamos ouvir Deus e falar aquilo que Deus mandou falar, fazer aquilo que Deus mandou fazer. Mesmo que os ruídos estejam te cercando, te atormentando, te assustando. A gente estava descendo a Serra de Petrópolis, acho que foi anteontem, se não me engano, e a Ju teve uma crise no carro. Bateu nela assim um medo, né? E aí ela começou a falar comigo no carro e eu fiquei orando ali e tive um discernimento. Porque entrar na atmosfera do Rio de Janeiro, vocês que vivem aqui, vocês talvez não percebam isso claramente, mas entrar na atmosfera do Rio de Janeiro é assustador. Eu que venho de fora agora, eu entro aqui e eu percebo um clima diferente, uma pressão, uma coisa assim no espírito. E aí eu detectei isso, eu orei por ela e acabou, passou. Eu discerni o negócio, graças a Deus eu discerni. E eu falei para ela, filha, fique esperta, porque nós estamos entrando em outro território. Aí ela falou, não, e estava escuro a serra, e a gente com receio. E eu percebi 2 motoqueiros, eles se encontraram no meio do caminho, um estava parado quando eu passei, o outro saiu de dentro do mato, e eles vieram atrás da gente. E eu falei, olha, esses motoqueiros estão seguindo a gente. Eu meti o pé no acelerador e vim embora rasgando tudo. E aí, depois disso, foi que ela ficou com essa tensão, né? Tadinha da bichinha. E ali eu peguei e falei para ela assim, olha, nós temos que perceber o ambiente, nós temos que procurar discernir as situações e alguns ruídos, alguns desconfortos na vida, nós vamos ter sim, porque o Senhor disse que vai ser desse jeito, porque isso faz parte do processo. Nós vimos aqui
nesse texto que aquele desconforto, aqueles ruídos, eles faziam parte do processo do que Deus estava trabalhando na vida de Ezequiel, para que através também de Ezequiel ele pudesse ser esse cooperador no reino de Deus. E assim Deus faz conosco, assim Deus trabalha conosco. Deus não nos leva a passar por situações meramente. Ele tem um propósito, ele tem um alvo. Ele segue desejoso de transformar a gente, nos ensinar a exercitar a nossa fé dentro de uma consciência de natureza e não de um desejo apenas de ter soluções do problema. A vida tem que ser vista a partir de um processo que Deus começou no ventre da tua mãe, o qual ele não desistiu, o qual ele mantém e ele fará na sua vida. Agora, você precisa se apresentar como Ezequiel. Você precisa confiar na voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E muitos já pararam no caminho. Muitos se frustraram no exercício de ouvir Deus, por exemplo, através do discipulado. E muitos já não querem mais viver o discipulado. Muitos já não querem mais dar crédito, ouvir aquele que Deus colocou sobre sua vida para orientar você no caminho. Como o Franco nos ensinou, né? Muitos têm medo do controle. É claro, o controle é necessário na vida. Não o domínio, mas o controle sim. O que não pode é você desistir no caminho de ouvir Deus através da igreja. Porque antigamente Deus nos falava através dos profetas, mas hoje Ele nos fala através do seu Filho, Jesus. E seu Filho Jesus é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, que está ligado através de juntas e ligamentos, através de relacionamentos, de alianças, as quais nós temos e vivemos e praticamos. Só assim nós vamos poder ver as coisas ao nosso redor sendo transformadas. Onde Deus te plantou, precisa ser transformado. O vale não vai continuar seco, não. O vale não vai continuar ali com ossos secos, montados, ajuntados. Não. Deus continua olhando para a igreja e vendo a igreja como corpo, ligado através de juntas e ligamentos, as quais nós conhecemos que são relacionamentos comprometidos de sujeição, de responsabilidade, de cuidado. Deus continua, amado, querendo levantar uma igreja relacional, porque Ele é relacional. Ele é Pai, Filho e Espírito. Ele continua olhando, ainda que esteja tudo seco, ainda que esteja tudo um rebuliço no nosso meio, mas Deus continua buscando Ezequiel e chamando ele para participar desse processo de transformação que ele continua fazendo na vida da sua igreja. Porque ele vai levantar um exército, porque contra as milícias espirituais do Rio de Janeiro, só o exército de Cristo é que vai poder romper, vencer, dominar, tomar conta, porque essa é a vontade de Deus. Ainda que os gigantes nos assustem, ainda que as circunstâncias digam que não, todavia eu vou me alegrar e vou confiar em Deus, porque Ele fará o improvável. Ele não é apenas o Deus do impossível, Ele é o Deus do improvável. E Ele fará o improvável. Ele ainda fará aquilo que você ainda não experimentou. Porque Ele tem um propósito e Ele não vai recuar. Talvez você recue, ou talvez você já está recuado, ou talvez você está pensando em recuar, mas Ele não. E talvez nessa manhã Ele está chamando você. E Ele vai mostrar a você ainda com mais profundidade que se você pensava que a coisa está ruim, vai piorar, mano. É sério.
Mas nós temos promessas. Ele falou na sua palavra que os últimos dias serão tempos muito difíceis. Você consegue comparar com Ezequiel? Serão dias de muita calamidade. Serão dias que nós olharemos assim, o que nós veremos serão apenas ossos muito secos. Mas o Deus continua o mesmo. Isso não ficará assim. E nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar confiando. Nós precisamos continuar desenvolvendo nossa relação com o Senhor, para que possamos ouvir a sua voz e, segundo o que Ele nos fala, também ser um agente cooperador dessa transformação. O Senhor nos afirma, amados, na sua palavra, esse vale de ossos não era um vale, não eram ossos, ou melhor, esses ossos que estavam sequíssimos, não eram ossos de pessoas comuns. Esse vale de ossos era um vale onde os exércitos se enfrentavam e lutavam por um ideal. E muitos morreram ali, acreditando. Muitos ficaram parados ali. Muitos terminaram seus dias ali, porque eles morreram lutando por aquilo que eles acreditavam. Foi por isso que Deus fez questão de fazer com que aqueles ossos voltassem a viver. E pode ser que a sua vida esteja assim hoje. Está seca. Mas hoje é um dia também de que o Senhor me trouxe aqui. Talvez você não estivesse esperando por mim. Graças a Deus por isso. Porque nada tem em mim mesmo. Mas assim como Ezequiel fez, e eu sei que o Senhor fez na minha vida também e continua fazendo. Eu quero nessa manhã profetizar sobre você para que o Espírito volte, venha e te conduza. E Ele continue a colocar em você aquilo que está faltando. Para que através da igreja, através dos vínculos, através da comunhão, através do relacionamento, através de uma vida de luz, de transparência, de amizade verdadeira, sincera, nós voltemos à prática daquilo que Deus falou na sua palavra. Porque Deus continua desejoso de levantar o seu exército, e Ele falou na sua palavra que os últimos dias serão tempos difíceis, mas serão também tempos de derramamento do meu Espírito sobre toda a carne, e Ele vai levantar os pais, levantará os filhos, Ele levantará a família, Ele continua com o mesmo propósito, unindo pessoas através de alianças, através de comprometimento, para que o Rio de Janeiro se renda ao governo do Senhor. Amém? Eu louvei a Deus por essa palavra, eu creio que é isso que Deus quer trabalhar nos nossos corações nessa manhã. E eu quero chamar sobre você esse Espírito que vem dos quatro cantos da terra, sopre sobre nós. Alguns aqui talvez estejam lutando com pecado ainda. Todos nós passamos, amados, nossas crises, nossas dificuldades. Todos nós passamos nossos problemas. Todos nós estamos vivendo circunstâncias, situações que nós olhamos assim e vemos, está feia a coisa. E está feia mesmo, essa é a realidade. Mas nós precisamos olhar e ver como Deus vê, como Deus olha. E confiar. E buscar ouvir a voz dele em cada situação, em cada circunstância. E quando nos posicionamos assim, o Espírito vem sobre nós. E é Ele que nos leva, é Ele que nos guia, é Ele que fará essa obra. Amém? Nós precisamos estar simplesmente na presença dele como Ezequiel estava. O Espírito que levou. Foi o Espírito que levou ele. Quem levou você na situação que você está? Foi o Senhor. Então reconhece
que o Senhor te tomou pela mão e te colocou na situação que você está. Mas não é para você ficar aí, porque Ele está se movimentando e formando em você, com você, o seu exército. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero, como eu falei, eu quero orar por você, eu quero profetizar na sua vida. Eu talvez não tenha conseguido comunicar a você tudo que eu gostaria, tem meu limite, mas eu confio no Espírito Santo. Eu sei que Ele falou contigo que eu não consigo. E de alguma maneira Deus falou com você, você está nessa condição aí. Eu quero orar contigo e profetizar na tua vida. Você não foi chamado para ficar parado, se vitimizando. Não, você foi chamado para ser um agente participante. Deus conta contigo para cuidar de gente. Deus conta contigo para profetizar na vida de pessoas. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para orar contigo. Não sei nem o que eu vou orar, mas eu sei que o Espírito Santo vai se mover na tua vida. Ele vai se mover. Você que talvez esteja olhando a coisa na tua perspectiva, está vendo que a coisa está ruim. Está ruim mesmo, tá? Está ruim mesmo. Você não está olhando errado, não. Nesse aspecto está olhando certo. Mas você tem que também se voltar para o Senhor. Ouvir a voz dEle. Voltar a ouvir a voz dEle. Você parou de ouvir a voz dEle. Eu quero profetizar na sua vida. Para que esse Espírito venha. Você que já não tem mais não sente mais a presença de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que Ele não está, tá, amado? Você que não sente mais. Sentir também é bom, não é ruim, não. Não devemos basear nossa relação no sentimento, é verdade. Mas sentir a presença de Deus é tão gostoso, tão agradável. Imagina. E talvez um ambiente mais sensível de percebermos a presença do Senhor em nós. Talvez seja o ambiente que a gente mais ignore isso. É um ambiente de circunstância adversa. É um ambiente de situações difíceis, de ruídos na vida, de confusão, de situações que você tenta entender, mas não consegue entender, e talvez não vai entender. A questão não é entender, a questão é você confiar, saber que nada acontece na sua vida por acaso. Você que lutou, batalhou, você que, quem sabe, hoje está prostrado, está como um osso seco. Talvez você ignorou o teu vínculo. Talvez você está precisando restaurar o teu vínculo de relacionamento. Osso ao seu osso. Você considerou que a pessoa que cuidou de você ou que cuida de você é muito diferente de você, e é diferente mesmo. Porque nenhum osso é igual ao outro. Cada osso tem a sua característica de propósito, para que nessa conexão Deus trabalhe através das diferenças. Para que o exercício de amor seja constante e todos nós possamos crescer nesse amor, amadurecer nesse amor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, estender minhas mãos, Senhor, sobre meus irmãos que aqui estão e profetizar sobre eles, ó Deus, a unção do Teu Espírito que renova, Senhor, a visão, que coloca, Senhor, a perspectiva certa de olhar para Ti, autor e consumador da fé. Chamar sobre eles, ó Pai, a unção que faz com que aqueles que estão olhando ainda as circunstâncias, olhando como árvores, homens como árvores, comece a olhar homens como homens, ó Pai, que são
frutos do teu amor, da tua graça e da tua salvação. E se coloquem, ó Pai, na posição de agentes transformadores daquilo que o Senhor anseia para a vida de cada um. Que o Senhor rompa, Pai, no coração dos meus irmãos toda a barreira, ó Deus, que impediu e está impedindo, Senhor, deles se tornarem frutíferos e participantes, Pai, do teu exército. No nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu profetizo sobre esses ossos vida. Profetizo, Pai, sobre relacionamentos que estão quebrados devido às circunstâncias que viveram, Pai, que eles sejam reconectados, sejam restaurados, ó Deus. Em nome de Jesus, que osso se junte ao seu osso. E, Pai, que continue esse processo, ó Pai, de transformação, que venham tendões, ligamentos, que venham, Pai, vida, e que o Senhor sopre do teu Espírito, levantando ele, levantando ela, Senhor, e juntos de nós, todos nós, Senhor, nos tornemos o seu exército, marchando pelas ruas do Rio de Janeiro e por onde o Senhor nos enviar, entrando pelas casas, entrando, Senhor, pelas faculdades, pelos ambientes de trabalho, Senhor, levando a tua vida, levando, Pai, o teu amor, Pai, levando, Senhor, a transformação do caráter de Cristo na vida de cada pessoa, de cada carioca, de cada brasileiro, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos, ó Deus, nesta manhã, desse poder, dessa força, e leva-nos, ó Pai, como exército, a vencer essas batalhas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Reconecte aqui, Senhor, reconecte cada um, Senhor, cada osso ao seu osso, de maneira, Pai, que o teu exército se torne visível nessa terra e o mundo possa ver Jesus Cristo em nós, entre nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.